Oi, gente, tudo bem? Boa noite, graça e paz. Que alegria estar aqui nessa casa, amo demais essa família Dínamos. Que bom estar com você também. Tantos pastores, me animou tanto vir aqui, para encontrar com tantos pastores. Eu fico impressionado o que Deus está fazendo no Brasil, mas em particular em São Paulo. Eu fico impressionado. 20 anos atrás, Minas Gerais tinha muito mais evangélicos do que proporcionalmente do que São Paulo. Em 20 anos, São Paulo ultrapassou em muito, e o que Deus está fazendo em São Paulo, a gente fica impressionado. São Paulo tem uma liderança financeira, econômica, industrial, política, mas agora tem uma liderança espiritual também, graças a vocês. E a gente se alegra com isso, porque é bênção para nós, é bênção para impulsionar o nosso país. Uma alegria estar com você aqui, uma alegria estar nessa casa com o pastor Dênio, alegria estar com o André, tantos amigos, até da Central está aí, Michel, Central, Cláudio está aí, já me deu um abraço aqui, pastor Matheus Rosa, de Belo Horizonte, já encontrei, não é tão legal, ali, está lá o André, Viviane também, pastores queridos, alegria estar com o pastor Carlito, seu filho, sua igreja aqui representada, não podia deixar de estar em espírito, tem que estar, Rede Inspire aqui nos inspirando, uma alegria muito grande. Como é que foi o seu ano passado? Como é que foi a virada? Como é que você está hoje, não é? No ano passado, 2024, como é que você andou? Andou bem? Andou bem? Foi legal? Foi um ano abençoado para você? Posso fazer uma pergunta particular? Quem aqui ficou em alguma estrada, alguma rua, em algum local, em algum momento, sem gasolina no tanque do seu carro e seu carro parou? Tem alguém que nesse ano ficou parado? Não, fala a verdade. Você não, esse ano que passou, 2024. Alguém em 2024 aqui ficou sem gasolina? Ficou sem gasolina? Mesmo, cara? Você deixou isso acontecer? Estava duro mesmo, correndo? Correndo. Deixa eu me perguntar aqui, para o coitado não ficar sozinho, porque fica parecendo meio lesado, não é? Assim, meio, né? Não vou expor. Como é que é? Ela avisou 4 vezes que seu tanque estava na reserva. Você não ouviu, não? Você merece. Não, merece. Merece empurrar o carro. Merece. Alguém aqui já ficou sem gasolina no tanque do seu carro e teve que parar alguma vez na vida? Que isso, hein? Muita gente. Olha, eu vou levantar minha mão envergonhado e falar, eu também. E sabe, quando eu fiquei sem gasolina no meio de uma estrada, uma noite horrível, eu não sei se você lembra, o Dênio lembra, teve uma época que o posto de gasolina tinha que fechar sexta-feira. Ficava sexta e sábado, você lembra também? Você já viu uma coisa dessa? O pessoal reclama de ditadura hoje, mas você não imagina naquela época, cara. A gente não podia comprar gasolina, se ia viajar tinha que ir aqui com uma reserva, aqui atrás do banco, o maior perigo. Mas eu fiquei sem gasolina, no meio da estrada, à noite, com 2 filhas pequenininhas, minha esposa, e não tinha outra coisa a fazer, a não ser deixar elas ali, no meio da estrada, pegar uma carona, buscar gasolina e ficar pensando o que ia acontecer com ele. Porque eu fiquei sem gasolina, eu pus em risco toda a minha família. Pensa nisso. Por que a gente fica sem gasolina? Por que a gente fica sem gasolina? Poucas pessoas têm o hábito de encher o tanque quando ele chega na metade. A maioria quando chega num quarto. Mas está cheio de brasileiro que só pensa no posto de gasolina quando aquela luz amarela desse tamanho começa a piscar, avisar e dizer para você, cara, tem que abastecer agora. Deixa eu transpor isso para a sua vida ministerial, espiritual. Será que você ficou sem gasolina alguma vez no seu tanque espiritual durante o ano passado? Será que isso não justifica algumas paradas? Você pode ter o carro que for. Eu vim para cá de carona num Fiat Mobi top, né? Fiat Mobi devia ter uns 600 cavalos aquele carro, que era um Fiat Mobi, feito pela Porsche, foi muito legal, né? Assim, agora nem aquele Fiat Mobi que eu estava, se ficar sem gasolina,
nem ele consegue andar. Você pode ter, assim, o jato mais poderoso, você pode ter, não é, a locomotiva mais forte, capaz de puxar 60 vagões. Se não tiver combustível, para. Será que nós estamos esquecendo disso, de que a gente tem que ficar sempre com o tanque cheio? Muitas pessoas param antes da hora. Muitos líderes não dão conta de prosseguir. Muitos líderes começam e abandonam, começam e desistem. Desistir não significa que você tenha que ter parado de ser um líder, ou de empreender, ou de liderar a sua igreja, mas desistiu por dentro. Desistiu, acomodou, encostou. E tem muita gente que nem sonha, não tem projeto, não tá imaginando nada, não está conquistando nada. Por quê? Porque já parou por dentro. E parou, em geral, porque o tanque esvaziou. Uma das maiores razões porque líderes não conseguem continuar avançando é porque eles não têm o hábito de parar no posto de gasolina e abastecer o seu tanque. Não tem como a gente liderar se não tiver com o tanque cheio. Neemias chega a dizer lá no capítulo 8, 10, fala, para de chorar, para de se entristecer, alegre-se, porque a alegria do Senhor é o nosso combustível, a nossa força. A gente é movido por essa alegria do Senhor. E hoje à noite eu quero, nessa primeira palavra, falar com você aquilo que o Dene me sugeriu. Falou assim, Paulo, compartilha. Como é que você é pastor há tantos anos, não é? 40 anos de pastorado, e você nunca baixou o tanque, nunca quis desistir, nunca quis parar. E não é verdade, muitas vezes eu quis, e muitas vezes eu parei, eu tive que retomar, e às vezes não é fácil. Antes da gente prosseguir, nós vamos fazer mais uma oração, e vamos pedir que o Espírito Santo fale aqui conosco. Mais do que pregar, eu quero compartilhar de vida na vida, coração para coração, de pastor para pastor, de líder para líder, de irmão para irmão, para Deus fortalecer você. E quem sabe esse ano você não vai viver um ano extraordinário, alto giro, alta rotação, viajando em alta velocidade e frutificando abundantemente. Vamos orar? Então diga para o Senhor, fala, Senhor, eu quero a Tua palavra, eu preciso da Tua palavra, Senhor, eu quero ouvir, entender e aprofundar essa palavra no meu coração, que essa palavra seja transformadora, geradora, curadora, que seja uma palavra, Deus, restauradora, e que a promessa nela contida se cumpra na minha vida. Pai, eu oro pelos meus irmãos e irmãs que estão aqui, que alegria poder encontrá-los, que comunhão preciosa, que adoração, que ambiente, que glória, que autoridade o Senhor tem nesta sala, Pai. Todos que estão aqui te pertencem, todos fizeram aliança com o Senhor, todos aqui disseram, eu quero te servir para o resto da minha vida. Senhor, e eu peço agora, Pai, enche o nosso tanque, fala conosco, Pai, e abençoa a nós e abençoa o nosso povo, através da Tua palavra, e nós oramos em nome de Jesus, amém? Amém. Então é Deus que vai falar, eu tenho certeza disso, não é? Tenho certeza disso. Muita gente para porque anda de tanque vazio, muita gente para porque deixa que os ladrões de alegria roubem sua alegria. Muitas circunstâncias, muita gente, pessoas, a maioria dos conflitos, maiores desânimos que a gente tem vem de pessoas, e a gente fica às vezes, pressões que a gente recebe enorme, não é? Sem saber o que fazer. Tudo isso vem tirar a nossa alegria. Quem está sem alegria, como eu falei, não tem poder, não tem força. Mas a maior razão, porque muita gente não prossegue, não avança e não conquista aquilo que Deus imaginou para a vida dele, tem uma razão mais óbvia, mais simples que pode existir: desistem. Desistem no meio do caminho. Desistem. Você já ouviu falar de alguém que estava fazendo um curso e desistiu? Você já ouviu de alguém que começou um tratamento e desistiu? Você já viu alguém que definiu um plano, um propósito e desistiu? Sabe, na época da minha avó, era uma vergonha começar algo e desistir. Hoje virou chique, hoje é legal. A mídia mexeu na nossa cabeça, a gente pensa que os efeitos dela são só em algumas áreas bem particulares, ideológicas. Não, é no nosso comportamento. E uma delas é que hoje o mundo celebra quem chuta o balde.
Hoje a mídia, Hollywood, ela aplaude aquele cara que chuta a cadeira na cara do chefe, que pede a sua demissão. Os filmes batem palma para aquela pessoa que diz, eu não aguento mais esse casamento, essa mulher chata, e eu vou abraçar a minha amante linda, e nós vamos ser felizes. E aparece aquele filme lindo, não é? Muitas histórias, não é, na Bíblia, hoje em dia, na Bíblia não, mas que se conta por aí, está celebrando das pessoas desistirem. Só que a história não conta que aquele que foi lá e ofendeu seu chefe, foi super legal, agora está desempregado, e está endividado, e está pobre, e entrou num problema enorme. Não fala de que aquele cara legal, bacana que está lá, não é? E abraçou a sua amante e foi embora, e seus filhos estão lá sozinhos, sua ex-esposa está lá magoada, e que ele tem um problemão para lidar. Eles não falam isso para nós. Sabe por que a maioria das pessoas desistem? Porque é mais fácil desistir. É muito mais fácil você desistir. É muito mais fácil você ir jogar bola do que ficar estudando para passar naquela prova. É muito mais fácil você ficar em casa, de pijama, lendo o jornal, do que acordar sua família, dar banho, café, aprontar para ir na igreja domingo. Então é mais fácil, e a gente vai parando as coisas, porque é mais fácil. E se isso se aplica para nós, que pretendemos ser influência nesse nosso país, quanta coisa a gente tem desistido, simplesmente porque a gente não quer pagar aquele preço. Talvez nada tem sido mais prejudicial e tem roubado da gente tanta bênção que Deus tem para nós, do que a gente aceitar sequer a ideia de parar num determinado nível, de desistir, né, de não seguir mais seu caminho. Eu poderia contar aqui para vocês muitas e muitas vezes que eu tive vontade de desistir. Relacionamentos, iniciativas, né, projetos. Quantas vezes? Quis desistir, falei, não vai dar, pesado demais. Você já pensou em desistir alguma vez? Você já pensou em parar alguma vez? Eu falo sobre isso porque eu fico imaginando, e eu tenho como experiência de que, muitas vezes, logo depois, logo imediatamente após aquele momento da sua decisão, o seu destino está ali te esperando. E que Deus, às vezes, está querendo testar e desenvolver essa marca de caráter, que talvez seja a mais preciosa que alguém possa ter, que é não desistir, não desistir. Sabe, querido, é a perseverança que sustenta a coragem de alguém. É muito fácil falar que é corajoso, mas se manter lá, é a perseverança que mantém. É muito fácil você ter um sonho e ter um projeto lindo, mas quem faz você montar, passar pelas etapas de projeto, construção, pagamento e inauguração, é a perseverança, não é a visão, não é o projeto. A perseverança é que constrói tudo. A maioria das pessoas que não alcançam nada são pessoas que pararam, estacionaram, desistiram. Eu fui chamado para ser pastor quando eu estava na faculdade. Deus me chamou, ainda muito jovem, eu fazia engenharia metalúrgica lá na UFMG, no último ano. Alguns já ouviram meu testemunho, eu me reuni minha turma, pedi a palavra, contei para todo mundo o que eu ia fazer, eu ia ser pastor, e fiquei todo feliz. Era o 4º ano, faltava um ano só. Fui para o meu pastor, todo empolgado, falei, pastor, faz essa carta de recomendação, Palavra da Vida, que eu vou fazer o meu seminário agora, e eu vou ser pastor. E o meu pastor viu aquilo, pegou, amassou, jogou no lixo, falou assim, eu te proíbo de fazer isso. Eu achei que ele estava doido, eu ia repreender, fazer uma cruzinha. Falei, alguém está falando pela boca dele, arreda Satanás. Mas ele falou assim, você não vai fazer isso. Falta um ano para você formar. Nós pagamos para você estudar 4 anos, é nosso imposto. Seu pai espera isso, sua família. E nós precisamos de pessoas com um diploma na mão. Vai lá e termina esse curso. Trabalha um pouco, desenvolve habilidades. Desenvolve isso aí, depois Deus vai mostrar a hora certa. Eu adorei. Eu estava apaixonado com a minha esposa, com a minha namorada na época, queria casar logo. Eu estudei mais um ano, formei, comecei a trabalhar, arrumei um empregão, não é? E pronto, esqueci esse negócio de chamado. Pois passou um pouquinho, tempo depois, Deus começou a me chamar de novo.
E ele falou comigo, você vai ser pastor. Bem, eu me tornei pastor na interinidade, substituindo o pastor que era uma maravilha, pastor da minha igreja, e que Deus deu uma outra direção para a vida dele, e ele falou assim, e eu colocaria o Paulo aqui, como pastor. A igreja não quis, falou, não, o Paulo nem é pastor, o Paulo é engenheiro, ele é um menino e tal, e começaram a convidar pessoas, fizeram 42 convites de pastores, e todos recusaram. A igreja era ruim mesmo, o salário era baixo, em Minas Gerais, eu entendo que os caras não quiseram, mas 7 deles falaram, eu tinha decidido ir, e Deus falou comigo, não entra aí, porque esse lugar é do Paulo. E eu falava, não, eu sou engenheiro, eu não sou mais pastor, eu não quero saber, né? Eu estou aqui só ajudando, eu sou interino, eu estou interino até hoje. Então, eu estou interino até hoje. Com 11 anos que eu era pastor, eu estava no fundo do buraco. Eu tinha herdado daquele pastor uma igreja com 500 pessoas, era uma boa igreja. Agora nós éramos 50. Num culto, uns 2 anos antes, mais de 100 pessoas vieram para mim na hora do culto, antes ali, falar, pastor, abençoa a gente, nós estamos indo para outra igreja. Alguém já fez isso com você? Assim, metade da sua igreja ainda tem a cara de pau de pedir para você abençoar. Irmãos, eu abençoei querendo matar, entendeu? Mas eu abençoei porque eu sou muito bonzinho, porque eu sou muito educado, porque eu sou filho da dona Elza, porque senão eu teria amaldiçoado, porque eu estava com tanta raiva. Falei, quem vai ficar aqui? E alguém disse, pastor, sai logo, senão você vai ser o último aqui. Teve uma turma que fez um jantar na casa deles. Eu achei legal aquele jantar, e depois falei, pastor, nós vamos falar o motivo do nosso jantar aqui. Nós estamos te convidando a sair com a gente. Era nesse estado que estava. Eu falei, mas eu sou o pastor da igreja, mas pastor, pelo amor de Deus, não tem mais jeito. Irmão, você chegou nesse ponto? Eu tinha 50 pessoas. Sabe como que eu pagava a conta de luz, da igreja? Eu pegava o pouco do dízimo que tinha, botava do meu bolso, eu pagava a conta de luz. Porque nós estávamos fracassando demais. Mais do que isso, mais do que o número de pessoas, era a destruição dentro de mim. Não tem chamado, eu sou um embuste, um derrotado. Deus não me quer aqui, o que eu estou fazendo aqui? Eu sou engenheiro mesmo, esse negócio foi uma brincadeira de mau gosto. E eu me senti inferiorizado, me senti o pior que tem, derrotado assim até debaixo d'água. E eu ficava procurando, que era a cultura da época, a culpa. Então, qualquer pensamento, qualquer falhazinha, uma briga em casa com a esposa, e a gente brigava demais naquela época, início de casamento, tudo era motivo para falar, é essa a causa, e vinha aquele peso de culpa. E eu só ficava pedindo, Deus, por favor, me arruma alguém. Falei com a minha esposa, falei com ela, olha, essa semana agora eu vou juntar os poucos diáconos que sobraram, e eu vou entregar, e eu não quero nem saber da igreja, vou embora. E eu fui fazer isso, e ela, no dia seguinte, falou comigo, você me falou que Deus tinha te chamado. Você falou que um dia Deus disse para você que você ia ser pastor. Você me fez acreditar que nós seríamos pastor aqui, que Deus ia fazer uma grande obra. Você me contou seu sonho. Agora você vai desistir? Você não pode fazer isso. Eu não aceito você fazer isso. Bem, quando a minha mulher faz assim numa mesa, você presta atenção, porque ela começa por aqui, depois ela sobe, faz assim. E ela falou comigo, você vai ter que orar a Deus. E você vai fazer uma campanha, você vai orar a Deus. E se Deus te liberar, aí você pode sair. Sabe, irmãos, eu vivo hoje um relativo sucesso ministerial, qualquer um poderia falar isso. Muitas igrejas, não é? Muitos frutos, igreja muito grande, recursos à vontade, posso pagar quanta conta de luz, aliás, nem preciso pagar a conta de luz, porque a gente tem usina elétrica, não é? Então produz a própria energia. É uma mudança enorme, mas eu experimentei anos de fracasso, anos de humilhação. E eu sei,
muito bem o que é desespero para desistir. Só que Deus não queria que eu desistisse. E quando eu comecei a orar, eu comecei a até ter vontade de parar de orar, porque eu comecei a sentir que Deus estava dizendo, não é para você parar. E eu vou falar o que você mais já ouviu dizer, mas é verdade. Mais do que trabalhar através de você, Deus quer trabalhar em você. E muitas vezes todos esses fracassos, essas lutas, essas dores que a gente tem, é para desenvolver em você a característica, a marca de caráter que você mais precisa. Firmeza, perseverança, não depender daquilo que você está vendo. Deus precisa disso em você. Se Ele te entregar uma liderança, sem você ter essa solidez, sem você ter passado por essas provas, você vai morder iscas perigosíssimas. Como o pastor Dênio mencionou, nós vivemos um momento maravilhoso no Brasil. Mas esse momento estupendo de avivamento, de colheita, como nunca foi visto, e não tem nenhum país vivendo, atrai o interesse, a atenção e os ataques do diabo. E ele está atacando a igreja com sutilezas impressionantes. Irmão, tem gente que hoje só está em pé porque ainda não é o tempo do fim, não começou ainda aquela tribulação esperada, porque vem tempos difíceis. Porque a Bíblia fala que a semente entra e as pessoas recebem com alegria, mas quando vem o sol, começa a queimar e ela seca e morre. E está vindo por aí provas duras, se nós não tivermos caráter, se cada líder, pastor a quem Deus confiar, influência, nome, recurso, dinheiro, autoridade, dar uma palavra em nome dele, e você não tiver firme no seu caráter, na sua posição, você vai ser levado. Então Deus está preparando a gente. Como Ele vai fazer isso? Não é? Como Ele vai fazer? Através dessas experiências em que testam o seu caráter. Eu queria falar com você e queria que você lesse comigo a palavra do Senhor em alguns versos que são muito importantes e que eu queria ler junto com você. E para não dizer que não tem leitura da palavra, que eu fiquei só contando, mas eu queria que você lesse comigo aqui, por gentileza. Abra a sua Bíblia, não é? Vou pular um pouquinho aqui. Abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 10, verso 35 a 39. Talvez você hoje está enfrentando assim um momento difícil. Eu queria dizer para você que desistir não é nada fascinante, como dizem por aí. Desistir não aprimora o caráter da gente. Desistir não chama a bênção de Deus sobre nós. Na maioria dos casos, quem desiste vai se arrepender para o resto da vida. Hoje tem gente magoada, traumatizada, porque desistiu. Desistiu daquela faculdade, desistiu daquela empresa, desistiu do casamento, se divorciou, e hoje diz, era lá que eu devia estar, e não tem como mais restaurar. Quanta gente hoje, não é? Quanta gente hoje está profundamente arrependido, porque não devia ter desistido. Se alguém aqui já correu corrida, já fez uma meia maratona, sabe o que é, não é, a vontade de desistir. Sabe o que é dizer, eu não consigo mais. Se alguém aqui já pegou aquelas brigas às 3 da manhã, quando a sua mulher lança na sua cara aquela palavra que te ofende, e você fala assim, eu não fico nessa casa mais um dia, um minuto, eu quero o divórcio, eu vou sumir daqui. Quanta gente, não é? Se você já teve isso, você sabe o que eu estou falando. Se você já saiu da igreja envergonhado ou dizendo, o que eu estou fazendo aqui? Você não vê progresso, você não vê nada acontecendo. Quem sabe você está passando por esse momento de desânimo no seu ministério. Quem sabe você está passando por um momento de vontade de desistir no seu casamento. Eu queria ler para você esse texto de Hebreus 10, porque diz assim, por isso não abram mão da confiança que vocês têm, verso 35. Ela será ricamente recompensada, confiança será ricamente recompensada. Pastor, líder, deixa eu falar para você, empresário, médico, amigo, você precisa perseverar. Está escrito na palavra de Deus. A Bíblia diz para nós, você
precisa perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Está escrito isso na sua Bíblia? Está escrito. Você precisa perseverar. Você precisa perseverar, porque se você perseverar, você receberá a promessa de Deus. Não é isso que a gente está buscando? Não é isso que a gente espera? Deus cumpra a sua promessa. Deus libera as palavras proféticas, torna realidade o sonho. Senhor, transforma a visão que o Senhor me deu numa realidade. Oh Deus, eu vi um dia uma multidão incontável, tão incontável como os grãos de areia, tão incontável como estrelas do céu. O Senhor me falou isso, Deus. Onde isso está? Sabe, irmãos, é a perseverança que faz a gente receber a palavra de Deus. Não é isso que a gente está precisando? Não é exatamente isso? Ele diz, pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará, mas o seu justo viverá pela fé. Se retroceder, ele não me agrada. Ele não me agrada. Quantos de nós estamos adorando, querendo agradar a Deus, ele fala, não está me agradando, porque você deu meia volta, você desistiu, você parou. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Eu já sou um pastor um pouco mais rodado do que vocês aqui, mas eu não tenho palavras de português aqui hoje para expressar, para dizer aqui hoje, né, a importância que essa palavra perseverança tem na minha vida. Porque no dia que eu decidi desistir, minha esposa falou, faz um mês de oração, e eu comecei a orar. Naquele dia, logo que eu terminei essa oração, Deus falou, não sai, eu vou começar a fazer algo na sua vida. E a partir daquele mês, Deus invadiu a minha história. Depois de 11 anos, né, profundamente humilhado, quebrantado, me achando o pior. Eu sempre digo que crescimento, conquista, passa por um processo, primeiro de desespero, depois de busca e depois de conquista. Toda curva J, toda curva de crescimento tem um perfil J. Eu primeiro pioro para depois melhorar. E às vezes os momentos que a gente está passando, quando a gente descarta, nós abortamos o processo. E a gente para de aprender. Como é importante a gente aprender. E eu quero tomar para você uma história, como a minha palavra para você aqui. Eu quero falar com você hoje, né? Quero ilustrar com você aqui, como que a gente pode, de que maneira a gente pode, né, perseverar. E por que a maioria das pessoas não persevera. Eu vou arriscar ler um longo texto, porque só tem pastor aqui, vamos ler a Bíblia, né? Você pode ler Josué capítulo 6 comigo? Abra a sua Bíblia em Josué capítulo 6. Verso 1. Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas. Como Jericó estava? Mais ou menos fechado? Completamente. Dá para entrar? Pode entrar? Não. Por que Jericó estava fechado? Por causa dos? Morrendo de medo. Trancadinho lá dentro. Ninguém saía, ninguém entrava. Ninguém saía, ninguém entrava. Então o Senhor disse a Josué, quem falou? Deus. Saiba que entreguei. Passado? Não, peraí. Saiba que entreguei Jericó para você. Peraí, eu estou olhando para Jericó. Está totalmente fechado. Ninguém entra, ninguém sai. Isso é o que eu estou vendo. O que Deus está vendo. Eu entreguei para você. Mas eu já entreguei? Não, eu estou vendo que não está. Não está. Mas Deus falou.
E a gente pega Hebreus capítulo 10 e diz assim: se você perseverar, você receberá a promessa. O que é promessa? O que Deus falou. Então Josué vem, no início da carreira dele, para conquistar aquilo que Deus prometeu. Vou te dar uma terra, você põe aí qualquer coisa na sua vida, eu vou te dar um ministério abençoado, eu vou te dar famílias restauradas, eu vou te dar um ministério de adoração que vai sacudir o Brasil, eu vou te dar uma palavra que vai ser a palavra que precisa, eu vou te dar uma cura, eu vou te dar um dom, eu vou te dar uma multidão, eu vou te dar uma igreja, eu vou te dar... Coloca qualquer coisa. Deus disse para Josué: eu entreguei essa cidade para você. Mas o que Josué está vendo é uma cidade totalmente fechada. Ninguém entra, ninguém sai. E agora Deus vai dar a orientação para Josué de como ele deve conquistar aquela cidade. Então Deus chega para ele e fala o quê? Deus chega para ele e fala assim: vai lá e entra. Bate na porta e eles vão abrir para você. Eu já entreguei. Não funciona, irmão. Ah, vai lá e dê uma volta ao redor da cidade. Não foi isso que Deus falou. Sabe, irmão, a gente canta com as crianças, pelo menos na minha época cantava, vem com Josué lutar em Jericó, e todos os meninos brincam, e eu imagino o Josué morrendo de raiva de ouvir essa música. Porque parece que é brincadeira de criança. Ah, e as muralhas cairão. Irmão, vai para o lugar dele. Jericó não era uma cidade tão grande. Eu li, não me lembro quando, que você conseguiria dar tal volta nas muralhas todas, e alguns já visitaram, Carlitos já foi lá tantas vezes. A cidade não era tão grande, você conseguia dar uma volta em todo o entorno da cidade em 2 horas. Não é o problema o tamanho da cidade, o problema é a altura das muralhas. Nunca houve muralha igual. 6 metros de altura, uma muralha enorme. Por isso diz, a cidade estava completamente fechada. Então pensa comigo, Josué está lá, mandou espias e tudo mais, você sabe da história. Quando os caras chegaram, eles olharam aquele muro, eles nunca tinham visto uma fortificação daquela. Então ele está olhando para algo absolutamente impossível, e Deus fala para ele: eu já te entreguei essa cidade. E para entregar essa cidade, Deus disse para ele: você vai fazer um processo. E o que você vai fazer? Você vai dar voltas na cidade. Por que a maioria das pessoas, desiste? Por que muitos pastores desistem? Eu quero falar para você rapidamente 3 razões principais, baseado nesse texto, porque a maioria das pessoas não recebem a promessa de Deus. Essa cidade é sua, você vai receber, é uma promessa que eu te faço. A maioria não recebe. A maioria não vai viver o ministério, o casamento, a família, o sucesso, não é? Por quê? Primeira razão, porque a nossa fé fica neutralizada ou bloqueada pela nossa perspectiva, pela nossa visão. O que eu estou dizendo com isso? Quando ele olha para a altura daquela muralha, quando ele vê aquela, da perspectiva aqui de baixo, o problema é gigante, o problema é impossível. Deus disse, a cidade é sua, mas ele falou, mas Senhor, tem um problema, tem gente morando lá, o Senhor precisa despejar esse povo para mim. Ô Senhor, tem gente já ocupando. Aliás, a terra prometida está toda ocupada. Se Josué não vencesse aquela primeira batalha, nem tentaria entrar. Ali era decisivo.
E tem momentos na nossa vida que Deus vai colocar muralhas, situações diante de nós que vai definir toda a sua vida, toda a sua posse, tudo que você vai ter. Por isso, cuidado por essa vontade enorme de parar, cuidado com esse teste que você está passando. Você pode chamar isso de um pequeno desânimo, você pode falar assim, eu estou meio triste, eu estou com preguiça. Cuidado quando você falar, eu acho que hoje eu não vou não, eu acho que hoje eu não vou orar não, eu acho que eu vou deixar alguém me substituir. Tem alguns que falam comigo, pastor, está tão ruim, eu vou tirar um sabático. Sabático é um prêmio, não é uma fuga. Sabático não é você fazer um tempo legal em Miami, não. Cara, sabático é porque você conquistou, é porque você agora merece. Olha, celebra um pouco. Mas quanta gente diz, Deus está me mudando de ministério. Está nada, que você não quer encarar essa muralha. Você não quer encarar, então você foge. Só que você foge sem aprender. E você foge para outro fracasso, e outro fracasso, e outro fracasso. Então é ali que Deus falou, eu te entreguei esta cidade. Mas Senhor, não pode ser aquela mais baixinha? Não, é essa aqui mesmo. Eu vou te dar esta cidade. E essa era a grande barreira. Sabe, irmãos, o inimigo quer fazer uma coisa só com você, que você veja portas trancadas, cidades fechadas, para te manter longe da promessa de Deus. Eu vou dizer de novo, o diabo quer que você enxergue portas trancadas. Meu povo é muito difícil. Pastor, você não sabe como é ser pastor nessa cidade que eu sou. Pastor, você não sabe a minha denominação. Minha denominação é escravizante. Nada pode. Pastor, você não sabe o peso que eu carrego, pastor. Sabe, o diabo quer que a gente veja isso. Algumas dificuldades no nosso caminho acontecem exatamente porque o inimigo está morrendo de medo da gente. Disse que estava tudo fechado, porque eles tinham medo de Israel. Eu pergunto para você, o que você faz quando o que você vê não tem nada a ver com o que Deus te falou? O que você faz? Quando Deus me chamou para ser pastor, Ele falou assim, você vai ser pastor de uma grande igreja. Eu vou te dar uma grande influência, eu vou te dar uma multidão de líderes, eu vou te dar um avivamento sem rosto. Eu olhava para a conta de luz e eu tinha que botar dinheiro para pagar. Irmãos, eu não sei, eu acho que foi uns 3 anos. Quem tocava o violão no culto para cantar o louvor era eu. Eu era o tocador. Agora posso dizer uma coisa, eu nunca soube tocar violão. Não estou fazendo piada. Eu não sei tocar violão. Irmão, igual criança, eu batia ali no negócio e vinha aquela tropa dos horroríveis de Cristo atrás de mim. Irmão, a central existia um milagre. Se ela não morreu ali, não morre nunca mais. Isso aconteceu mesmo. E eu pergunto para você, o que acontece quando as promessas não materializam? O que acontece com você quando o pastor prega sobre alegria e você está, não é? Mas você está deprimido para caramba. O que você faz quando você está, né, sente que Deus está falando sobre cura, mas você não vê cura? O que eu estou dizendo é que muitas vezes o que Deus está dizendo não parece nada com o que a gente está vendo. E era isso que Josué estava olhando. Ele falou assim, espera aí, senhor, o senhor está falando que essa cidade o senhor já me deu? Já, mas eu estou vendo ela bem fechada. E cheio de gente lá, e eles têm cara de bravo, e eles não vão sair. O que você faz quando a perspectiva, o que você vê, não parece com o que Deus te falou? É por isso que a gente desiste. Eu só estou perguntando, você já teve alguma vez essa fase em que o que você está vendo na sua igreja não é o que você lê na Bíblia? Não é o que Deus falou? Como é que eu vou conquistar essa cidade? Então, irmãos, Deus obriga você, nessas horas de dificuldade, a ter que mudar a sua perspectiva. Como eu vou entrar nessa cidade? Como eu vou saber o que está atrás dessa muralha? Eu nunca vou saber. Mas o Altíssimo sabe. O Altíssimo já está lá dentro. O Altíssimo é tremendo, nada é impossível para Ele. E o que Deus quer que a gente veja
é a altura dele, é o poder dele, é que ele é maior do que qualquer muralha. E se isso não for verdade dentro do seu coração, eu digo, é nesse lugar que você está que você vai ficar. Irmão, ou nós aprendemos a lidar com nossas frustrações, decepções e lutar, ou então nós não seremos grandes conquistadores. Eu tenho a certeza de te dizer aqui, que foi lá, naqueles momentos de mais humilhação, que Deus me deu o ministério que hoje eu vivo dentro dele. Foi lá que ele me deu, porque foi lá que ele deu Jericó para Josué, antes dele entrar. E ele teve que escolher, faço ou não faço. Então, muitas pessoas não conseguem avançar por causa dos olhos. Deus prometeu, mas isso não significa que eu possuo. Eu não recebo só porque Deus prometeu. Lá na muralha está escrito, não entre. Está escrito, não entre. E quantas vezes essa palavra está dentro da gente, dizendo, quem é você? Você é uma pessoa de cor. Ninguém na sua família, é tudo de comunidade pobre. Quem é você para falar que vai ser médico? Quem é você para falar que vai passar nesse concurso? Sabe, irmãos, o tempo inteiro essa voz chega para nós. Quem é você? Você sempre foi gordinho mesmo. Nunca vai ser sarado e forte, saudável. É isso aí, você vai ser assim. Sabe, o tempo inteiro está na nossa cabeça. Não entre, não entre, não entre. A perspectiva errada. Durante anos, irmãos, o que o diabo tentou fazer era me parar através dessa perspectiva. E um dia Deus falou comigo, ou você acredita em mim, olha para mim, e fica o olho olhando para mim, ou você nunca vai ser vencedor. Você já viu Jesus? Você já viu o Senhor? Você já viu o Senhor? Você já viu Ele? Outro dia na minha igreja, eu estava lá orando no final do culto e manifestou um demônio lá. E uma mulher ficou tão endemoniada, e eu levei um susto até, porque um tempo que não acontecia isso, levei lá para o gabinete, chamei algumas pessoas e veio, não é, o marido dela, e nós estávamos lá. E quando a gente está já na hora de expulsar, eu não sabia que o casal tinha um filhinho que ele tinha ficado lá fora, e o menino está meio desesperado, e era um garotinho assim, acho que de uns 8 anos de idade, e ele soube, alguém veio trazendo, e ele entrou aqui assim, na hora que ele entrou, o demônio que estava lá falou assim, ele falou assim, eu vou sair então, eu vou sair agora, mas esse garoto não chega vivo em casa, no caminho daqui para lá eu vou matar essa criança, no caminho eu vou matar essa criança. E aí ele fez como se tivesse ido embora. O pai ficou desesperado, pastor, o que o senhor fez? Eu falei, fica tranquilo aí. Eu sabia que aquele demônio estava lá, eu falei, seu demônio, então eu vou te fazer uma proposta. O pai está aqui, a mãe está aqui, aqui ó, tem uns pastores. Peguei o menino, botei aqui e falei assim, mata ele agora. Estraçalha essa criança agora. Parte ela ao meio. A criança, não pastor. Esqueci que ele estava lá, né? Pastor, o pai ficou assim. Eu falei, confia. E eu fiquei ali na fé, né? Mas eu falei mesmo, o filho não era meu, eu falei, mas estraçalha-me, arrebenta, vai sair no jornal, o menino morreu dentro da igreja. Estou falando sério. Aí ele, eu vou matar a mãe. Mas uma voz que assim, há muito tempo que eu não vejo. Eu vou matar. Eu falei, mata, para de falar, mata logo. Eu falei, tranquilo. O menino ficou lá assim, eu segurei na mão dele. Eu falei, aqui ó, você manda sangue para todo lado, vai. Eu vou. Eu falei, fala. Depois falou assim, não posso não. Eu não posso não. Nem crente é criança, não é. Eu falei, mas por que você não pode? Não, não posso não. Não, eu vou embora. Não vai, não posso não. Aí ele falou, depois é lógico, você sabe muito bem a história, você já viu, você é por causa dele. Eu falei, por causa dele? Onde ele está? Está aqui.
E ele disse assim: mas só os pés dele que estão aqui. Foi só os pés. Foi assim: ele é muito alto, eu só vejo os pés. Irmão, se demônio sabe a altura do seu Jesus, você acha que uma muralha, uma barreira, um impedimento vai fazer o Senhor parar a obra que Ele quer fazer através da sua vida? Irmão, nosso Deus é grande, e Ele quer que você tenha esse elevar de olhos, como Jesus falou: eleve os seus olhos e veja a verdade que eu vejo. Vocês dizem que ninguém quer Cristo, os campos estão brancos. Olhe na perspectiva de Deus. Se você não enxergar isso, você não vai a lugar nenhum. A segunda razão porque nós paramos e desistimos é porque a gente não vê progresso. A gente não vê progresso. Como é que Deus falou para Josué fazer? Ele falou: dê voltas. Um dia você dá uma volta, 2 dias você dá uma volta, 3 dias você dá uma volta. Minha pergunta: tem alguma notícia de que dei uma volta e 1 metro do muro baixou? No outro dia mais 1 metro baixou e o pessoal foi animando. Está caindo, está caindo. Uma volta, nem um tijolinho. E o povo lá de cima rindo. O que eles estão fazendo? E Moisés e Josué falou: não podem falar um com o outro. Sabe por que ele disse para não falar? Porque se deixasse falar, eles falam assim: que ridículo nós estamos fazendo. O Josué está louco, esse Josué é maluco. Agora imagina o marido, soldadão lá, chegando em casa. E aí, marido, como é que foi a batalha? Quantos você matou? Vocês já começaram a conquistar? Não. Não teve batalha. Como não teve? Mas você é um soldado, você está todo armado. Ele mandou botar toda a armadura, tudo. Mas sabe o que nós fizemos? Andamos e calado. Nós demos uma volta e viemos embora. Mas amanhã você vai ver. Amanhã eu vou matar uns 10. Aí no dia seguinte ele chega: e aí, marido? Nós só andamos de novo. E no terceiro dia, nós só andamos. A mulher começou a falar: meu marido está doido. Todo mundo, ninguém entendia. Sabe que Deus testa às vezes se o que Ele está mandando a gente fazer faz sentido? Não faz sentido. E eles não viram progresso. E quando você tiver 11 anos como pastor, e você não vê um tijolinho, só diminuindo, uma boa notícia, um resultado legal, nada. Sabe, foi isso que Deus fez com ele. 7 dias, você entende o valor do número 7? Rodou. Imagina como aqueles soldados estavam se sentindo, como às vezes a gente se sente. Se eu fosse Deus, eu não ia fazer assim. Se fosse Deus, com todo o conhecimento que a gente tem de motivação, não é, de ambiente empresarial, de como a gente treina uma equipe, cada volta eu tirava um pouquinho, e esse pessoal ia ficar louco. No final eles iam dar a última volta e já pular em cima. Deus é diferente, Ele pensa diferente. E ele está assim, já deu a cidade, mas ele tinha que trabalhar dentro do Josué, tinha que trabalhar dentro daquele povo, que tinha muitas batalhas pela frente ainda. Eles ainda iam ver coisas que pareceriam impossíveis, eles tinham que crer, eles tinham que aprender, e é isso que Deus está fazendo com você. Deus está preparando você, e a obra dele às vezes não é imediata, às vezes nós não vemos progresso mesmo, às vezes demora mesmo, às vezes é assim que acontece, sabe? Josué disse: vocês não falem não, 3 dias, 4 dias, 5 dias. Eu pergunto para você: você vai continuar fazendo a vontade de Deus, quando a vontade de Deus não funciona? Porque para Josué ele estava certo, isso não vai funcionar. Que poder tem eu dar uma pequena volta? Você vai continuar orando a Deus e pedindo a explosão, a conquista, a sua cidade, o seu bairro, as suas famílias, mesmo quando você não vê resposta? Porque, sabe, se você orasse e Deus já respondesse, seria maravilhoso, você ia orar todo dia, mas não é assim que acontece. Levanta a mão quem ora e imediatamente suas respostas vêm. Nenhum de nós vive isso o tempo todo.
Mas nós continuamos a orar, por quê? Por causa da palavra de Deus. E Josué só tinha uma coisa para continuar fazendo aquela loucura: a palavra de Deus. Muitos param antes da hora, porque não conseguem ver o progresso. Muitos param antes da hora, porque as muralhas parecem altas demais, e são, sempre serão, porque não é sobre você, é Deus. Ele só vai usar você. O que Ele precisa é sua obediência. Muitas pessoas desistem porque não vê progresso. E talvez tem muitos aqui que estão dizendo, não vê progresso. Irmãos, durante a pandemia, Deus falou conosco, faz a vacina, vocês têm a vacina? Todo mundo desesperado por vacina, e nós falamos, foi assim, orando mesmo, Deus falou assim, que todo mundo quer vacina. E eu vi a notícia de que vacina já estava chegando em algum lugar na Europa, nos Estados Unidos, eles faziam postos de vacinação. Eu falei, cada célula nossa é um posto de vacinação. A vacina contra o vírus global do pecado. E nós fizemos isso, cada célula nossa, por Zoom. Irmão, só em um mês nós tivemos 9.000 decisões por Jesus. Num mês. Desses 9.000, 5.500 nós batizamos, somos da nossa igreja. Foi o maior crescimento que nós tivemos. Nós tivemos. Eu fiquei 11 anos com a igreja diminuindo. Em um mês, Deus deu 5.500 discípulos novos para a Central. E eu me lembrava lá atrás e falava assim, caramba, como eu pude duvidar. Eu imagino quando Josué viu aqueles muros colapsando e a cidade entregue, sem ele ter que lutar. Eu imaginando ele falar assim, que idiota que eu fui. Do que eu pensei, ainda bem que eu não podia falar, porque se eu tivesse falado, isso não teria acontecido. Irmão, eu tenho uma palavra muito honesta para falar com você. Cale a boca. Não fale do que você não entende. Se nós soubéssemos o mal que é as nossas queixas, nossas reclamações. Olha o que queixa e desconfiança. Meu Deus. Sabe, essa minha palavra hoje é exatamente para você que não está vendo progresso. Mas Deus está dizendo para você, dá mais uma volta. Dá mais uma volta. Dá mais uma volta. Dá mais uma volta. Talvez é porque Deus está dizendo, eu não quero que você veja progresso de propósito, porque tem uma obra mais profunda que eu estou fazendo dentro de você. Você vai ter que me obedecer sem ver progresso, sem ver crescimento, porque eu estou gerando algo dentro de você que vai explodir daqui a pouco. Eu estou gerando algo, e talvez a razão porque você deve andar, e andar, e andar, e andar em volta dos seus problemas, até ver o resultado. Então deixa eu dizer para você, irmão, sabe, resultado é responsabilidade de Deus, obediência é a sua responsabilidade. Resultado é responsabilidade de Deus. Sua responsabilidade é obedecê-lo. Josué escolheu isso e ele conquistou. Mesmo sem fazer o menor sentido, ele conquistou. Ele conquistou. Eu vivi esse desânimo. Eu quis largar, mas eu não larguei. Um dia Deus explodiu a igreja. Um dia Deus nos mostrou. Um dia na parede escrito, abre os pequenos grupos. Eu comecei. E foram 15 grupos, 33 grupos, 89 grupos, 300 grupos. Quando nós chegamos a 1.000 células, eu quase que morri, 2.000 células. Eu falei, meu Deus, não é possível, 2.700 células. Eu falei, meu Deus, nós temos hoje lá em Belo Horizonte 2.700 células. Toda semana tem 30.500, 30.600 pessoas participando das nossas células, toda semana. E por anos eu fiquei com 50 pessoas. A terceira razão, porque a gente para, é porque andar com Deus é um processo. A vida com Deus, irmãos, é um processo. Eu não gosto de processo, você também não gosta. Antes de começar alguma coisa, eu quero saber quanto vai custar, quanto tempo vai demorar. Não é assim que a gente é? Eu quero saber direto, isso vai dar certo? Vai funcionar? Mas com Deus não é assim. Com Deus Ele só fala, ande comigo, siga-me.
Mas quanto vai custar? Siga-me. Mas para quanto? Segue-me, segue-me. Quando Pedro questionou um pouco, ele falou assim: o que te importa? Segue-me. Eu faço o que eu quero, mas você, vem comigo. Sabe, irmãos, tem gente que diz, não é? Tem gente que diz assim: todos da minha idade já estão se casando. Quando é que é a minha vez? Só eu não casei ainda. E Deus diz o quê? Segue-me. Todos os meus colegas já têm igreja. Eu estou aqui ainda, tendo que dirigir Uber, e eu sou pastor voluntário, eu não recebo nada, ninguém me reconhece. Eu tenho que trabalhar de pedreiro, e o pastor nem me reconhece. E Deus está dizendo o quê? Segue-me, meu processo em você é um processo. Todos nós aqui nessa sala temos um chamado. Todos. Primeiro, Deus te chamou para ser crente. Ele veio buscar e chamar pecadores ao arrependimento. Você só está aqui porque Ele te chamou. Depois Ele te chamou para ser santo. Nós somos chamados para ser santo. Ele começou a mudar você. Mas Ele te chamou agora para servi-lo. E quando Ele chamou Paulo para servi-lo, Ananias falou assim: não vou. E ele falou assim: vá. E eu vou mostrar para esse Paulo o preço que tem para me servir. Irmão, o nosso chamado tem um preço, custa caro. Porque vai mudar a gente. Não existe ministério sem a sua transformação. Ninguém é um agente de transformação se não for gente transformada. Todo mundo que gera transformação muda primeiro. É o caso do Jonas. Foi lá no fundo do mar, na barriga do peixe, que ele clamou aquelas 9 orações que ele fez no capítulo 2. Ele virou um outro homem, Deus usou ele. Não existe ninguém. Pedro, você me ama, Pedro? Então agora você pode ir, porque agora você foi transformado. É assim que funciona. Então eu quero dizer para você, muitas vezes, nós temos andado de tanque vazio, pastores sem energia, sem força, porque a gente não está levando a sério a palavra de Deus, o tempo a sós com Deus, porque a gente está sendo igual uns bobões, deixando a porta aberta, e os ladrões de alegria estão roubando a sua alegria. Você está entrando em briga que não devia entrar, você está falando coisas que não devia falar, você está tomando posição que não devia tomar, você está gerando conflito à toa, sua alegria vai embora, você está sem força. Mas a maior razão porque nós temos andado fracos é porque nós estamos desistindo dos processos de Deus. E quanto mais difícil e mais alto for, quanto mais estranho e quanto mais demorado for, e quanto mais processo dentro da gente, mais significa que Deus está fazendo algo grande. Ele vai te dar uma grande vitória. Só uma saída é Deus. Só uma saída. Deus. E nessa noite eu queria dizer para você: você já falou com Deus isso? Você já clamou para Ele? Semana passada eu fiquei preparando uma pregação e eu fui só buscar gente que falou honestamente com Deus. Você não tem ideia o que eu vi lá. Como Deus ama alguém que fala honestamente com Ele as coisas, que abre seu coração, que fala a verdade com Deus. Nós fingimos diante de Deus. Nós dizemos que está tudo bem, que eu estou feliz, enquanto eu estou dizendo: você não está me abençoando, você não quis fazer isso por mim, você não me ajudou lá, podia ter feito. Pastor é gente igual a todo mundo. Você, depois de entender e falar isso, você já pediu socorro para Ele? Você já clamou e falou: Deus, por favor, me ajuda? Você já fez isso? Se você já fez, então eu digo só uma coisa para você: continua andando. Dê mais outra volta, porque uma hora Deus vai dizer: agora grita. E quando Deus mandar você gritar, irmão, Ele vai derramar as bênçãos sem tamanho. Então, irmão, esse é o processo. Eu estou falando aqui para pastores que estão começando, muitos aqui são jovens, aspirantes, ou líderes que têm uma empresa, que têm um negócio. Você se prepare, vai ter adversidade. Você vai encontrar coisas que parece que não vão dar certo. Mas se eu posso dizer para você, aquilo que mais virou a minha vida foi confiar uma volta a mais, andar um pouco mais, não é?
o Erwin McManus falou sobre a última flecha. É a mesma mensagem. Às vezes a gente não sabe que é na última volta é que a gente vai ter. É o Naamã que ele falou, eu não vou dar 7 mergulhos, nada, nem vou entrar nesse rio. E se ele não mergulhasse 7 vezes, Deus não faria. Deus está chamando você para essa persistência. E hoje à noite, eu quero que você solte esse desânimo. Eu quero que você acredite. Eu quero que você receba essa palavra de Deus agora. Essa cidade, esta obra, esse trabalho, eu já entreguei nas suas mãos. Eu já entreguei. Talvez você não vai pegar ele agora. Ainda vai faltar mais 7 voltas. Mas ele é seu já. E se Deus falou, irmão, é porque é seu mesmo. Ele é seu mesmo. Hoje eu estou trabalhando agora para levar a minha igreja a 100 mil pessoas. E eu já falo para a igreja, a nossa igreja já tem 100 mil membros. Porque Deus falou, você vai ter 100 mil membros. E cada pastor da nossa igreja, abre a sua Bíblia, tem lá um guardanapo. Na conversa de guardanapo, cada um de nós falou, não é? O que ele sonha? E ele está ali, todo dia ele ora, e ele ora por aquele sonho. E eu não desisto, e eu vou ver isso. Eu não vou ver 1 milhão depois, isso é outra geração, mas 100 mil eu vou ver. Eu vou ver 100 mil pessoas servindo a Cristo e louvando ao Senhor, por causa de que há 20 anos atrás, lá naquele vale, lá naquele desânimo, a gente continuou e perseverou. Está na sua mão. Está na sua mão. Ou você segura, crê, e olha, é diferente. Ou você já desiste uma vez. Se vai desistir, vai logo, porque alguém já toma o seu lugar. Porque Deus, assim, os planos do Senhor nunca vão ser frustrados. Se tem gente ali, você não clamar, a pedra vai clamar. Só que você vai perder a aventura de ser aquele que Deus usou. E vou te dizer, não tem alegria maior.